Agora, para a utilidade dessa autoridade, quando nós entendemos que a autoridade sobre a igreja, que a autoridade sobre a família, sobre o homem e a mulher de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Se a gente tiver esse conceito pronto, agora a gente tem que saber qual é a utilidade disso. Aqui a gente está lançando bases de uma estrada para a gente caminhar. Os alicerces, eu poderia citar aqui Lucas 6, né? Jesus fala que o homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e pratica, cava profunda vala, né? Aquele cavar de profunda vala ali, é todo eu, né? Tudo que Jesus não vai usar, ele pega e joga fora. Que não me serve, não me serve. Aí ele lança até o fundamento, que é ele mesmo, né? Esse cavar é até encontrar uma rocha firme, entendeu? Estava conversando com um arquiteto, ele me explicou. Isso é o cavar profundo da vala, é até encontrar o solo rochoso, que ali é Cristo, a rocha eterna. O alicerce é a Escritura. Olha que lindo isso. Lançar o fundamento, lançar os alicerces. Esse é o homem prudente, para edificar a sua casa. E vindo com ímpeto, né, o vento, a enxurrada, a água, o que for, não será abalado. Né? Esse é o fundamento, que não seja posto outro fundamento, que não esse fundamento que começa em Cristo, né? E eu gostaria de falar agora, Fabrício, na utilidade disso, sobre expressões que a gente conhece, que às vezes a gente fica meio perdido também, tá? Quando a gente fala de pregar a palavra, sobre a palavra de Deus, a gente precisa entender o que é revelação. Essas três palavras são importantes para nos ajudar aqui na construção agora, no desenvolvimento. O que é revelação? O que é inspiração? E o que é iluminação? Né? Eu sei que o Fabrício conhece essas expressões, me sinto à vontade para falar aqui. Isso não é nada difícil, meus irmãos, é mais simples do que vocês imaginam. Vamos lá. Eu escrevi definições bem objetivas, bem assertivas. A primeira, a revelação é o ato de Deus se comunicar, de Deus se revelar em seu propósito e sua vontade. Isso é revelação. É Deus dizendo, Deus disse, né? E Deus cria, né? O famoso Bará de Gênesis, né? Quem não conhece, Bará, do nada se fez, né? Onde não tinha, foi feito. Somente um Deus, o único Deus poderoso, poderia ter feito isso. Então, dessa forma, revelação é o ato de se revelar, é o ato de comunicar de um Deus que criou, né, e que depois se torna nosso Pai. Ele comunica o seu propósito eterno, que a gente também conhece como, né, de ter uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória dele mesmo, na casa eterna, na mesa eterna, com os irmãos eternamente, né, vivendo a eternidade, um novo céu, uma nova terra. Isso tudo é a autoridade das Escrituras que nos garantem, porque isso é proveniente de uma autoridade. O que, por exemplo, a polícia garante? Que nós vamos ter o quê? Segurança. É um exemplo meio grosseiro, mas é um exemplo que serve. Então, quando a gente pensa em polícia, né, ou guarda municipal, ou algum tipo de segurança, a gente lembra dessa palavra, segurança. E isso a gente obtém nessa autoridade que ela garante para nós. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, antes crede em mim, crede em Deus, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não ia falar, mas eu vou preparar lugar para vocês, então logo vocês vão estar comigo na eternidade. Então, isso é autoridade. Podemos confiar. Por quê? Porque no versículo 16, assim, ó, toda escritura é divinamente inspirada. Lembrando, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, qual é a fonte? Qual é a origem dessa autoridade? Para que a gente saiba a utilidade, a gente tem que saber para mim saber para onde eu estou indo, eu tenho que saber de onde eu vim. Então, dessa forma, ela é divina. Ela é autoritativa e divinamente autoritativa. Ela é mais do que isso, porque ela foi escrita por homens, mas ela foi revelada por Deus. Tipo assim, escreve aí, Moisés, lembra? Vou pegar aqui, ó. Escreve aí, Moisés. Vocês estão me acompanhando? Que pena que não está aqui aberto antes. Mas eu quero dizer assim, ó, é Deus 3.800 vezes no hebraísmo. Tu vai encontrar ele depois, até adentrando ao grego e aramaico, essa expressão disse Deus. E quando disse Deus é para registrar, irmãos. É nesse aspecto que esses homens separados e inspirados, eu já vou chegar à inspiração, né? Mas inspirados pelo Espírito Santo receberam essa revelação de Deus.
Qual é a revelação de Deus? Sua palavra, inerrante, né? E essa é a garantia, é a utilidade dessa autoridade, porque essa revelação vai nos dizer como nós devemos viver, com quem nós devemos viver. Quer ver? Ó, o conselho é tão prático de Paulo que ele diz assim: ó, toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa, ela é apta. Está falando aqui que é o Fabrício, que é o Aloísio? Não, está dizendo que é a escritura, amado. Ela é viva, lembra? Hebreus, né? Hebreus 4:12, né? Viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes e tal. Então, nesse aspecto, ela é apta para fazer o quê? Para ensinar, repreender, coagir, né? Corrigir, instruir para a justiça, oriunda da salvação, viu? Porque no versículo anterior está falando da salvação. É sabedoria para, exatamente para isso, para a soteriologia, para a salvação, visando realmente essa reta final que todos nós cristãos ansiamos. Agora é interessante a gente falar isso, porque no versículo 14 diz assim, ó, tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, as escrituras, sabendo de quem aprendeu. Nisso tem a autoridade de Cristo. A gente precisa saber que foram homens separados por Deus. Se tu for olhar o profeta Ageu, ele era um homem meio tosco, assim. A palavra acho que não é tosco, mas ele era um peãozão, assim, era um homem meio rude. Ele não era polido como Lucas, doutor, médico, mas Deus usou os dois. Então, onde é que está a graça de Deus nisso? Porque Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Por isso que ele é Deus. Tudo é possível para Deus. Ele pode usar um agricultor, ele pode usar um pescador, mas ele pode usar um médico, ele pode usar um líder do sinédrio, um doutor, um poliglota, e aí vai. Então, essa é uma das riquezas dessa influência que Deus não se absteve. Deus, ele falou no nosso código humano, na nossa própria linguagem. E a nossa certificação disso, dessa revelação, né, é que Deus se revelou na sua vontade, no seu propósito, a pessoas que ele mesmo capacitou, e aqui eu já vou entrar na coligação com a inspiração, através do Espírito Santo, para que tivesse uma inerrância. É daí que vem a expressão que a Bíblia é inerrante. Quem é que garante? E quem é que sustenta isso ao longo da história? O próprio Deus. Por intermédio de quem? Do amado Espírito Santo, que é Deus. E ele inspirou, ele entregou essa mensagem, né? Então aqui nós vamos entrar agora na inspiração, né? Então a inspiração, a partir do momento que Deus revelou ao homem seu propósito, sua vontade, Deus ditou, plenário, Deus falou e pediu para o homem, né? Moisés e mais alguns, anota aí, escreve aí, registra aí. Esse foi o pedido de Deus. Ele fala do coração também, né? Não só nas tábuas de pedra da lei, mas também no coração do homem. Ele queria que ficasse gravado. Essa é a importância da memorização, ou de uma decoração, eu brinco, né? Tem que decorar, irmão, decoração, as escrituras para que o Espírito Santo possa se utilizar. Na inspiração significa que Deus capacita pelo Espírito Santo, que é Deus, a registrar de forma inerrante, inequívoca, de forma autoritativa o propósito e a vontade de Deus, com narrativas, com história, com gêneros literários, com cores, com todo tipo de cultura, de línguas, porque a Bíblia ela foi escrita originalmente no hebraico, no grego, e também vai ter alguma coisa no aramaico, que era a língua materna de Jesus. E, se eu não me engano, tem Esdras ou Neemias, Fabrício, também tem aramaico, né? É Esdras, eu acho. Eu sei que Esdras era o apóstolo Paulo do Antigo Testamento, me falaram. Eu acredito que era um exímio escritor, habilidoso, né? Como Paulo, e Esdras, ele tinha o aramaico também dentro do seu portfólio. Mas a gente vai ver que a Bíblia vai citar numa descrição de Pilatos, me corrija aí, ou de Herodes, não, acho que é Pilatos, Pôncio Pilatos, um latim, né? Olha só, vai rolar um latim lá dentro das escrituras que a gente às vezes nem se percebe, né? Rola um latim lá naquela plaquinha, né, que foi colocada ali e tal. Mas isso é um outro assunto.
mas então línguas diferentes, de culturas diferentes, em eras diferentes, por 1.500 anos. Olha, 1.500 anos, 40 homens, e nós temos o quê? Uma inerrância. Diz que é uma história que poucos, não são muitos que vão acreditar nisso, eu acredito que Alexandre o Grande, ele teve a maior biblioteca de literatura do mundo, né? De livros importantes de várias áreas, da filosofia, né? Da história humana, em Alexandria, né? Que pegou fogo, botaram fogo naquela guerra e tal. E lá, logo quando ele começou aquele projeto no governo dele, um dos reis que assumiu, se não me engano, ele colocou 70 rabinos para escreverem a Bíblia, não é a Vulgata, cara, Septuaginta? a Septuaginta, exato, obrigado, Fabio. 70 rabinos, eles ficaram em cômodos diferentes. Essa história é linda, né? Traduzindo, cada um fazendo. Não sei quanto tempo eles terminaram todo o cânon do Antigo Testamento, é bom falar isso, né? Do hebraico para o grego, né? Do hebraico para o grego, e diz que não houve uma contradição. E tu sabia que enquanto eles escreviam, se eles errassem uma vírgula, eles tinham que reescrever toda a página, porque podia ser que aquela página estaria com outros erros contaminados, eles tinham que jogar fora, escrever de novo, traduzir do hebraico para o grego, né? Do hebraico para o grego, toda a página. E eles, os 70, eles não vieram a se contradizer em nenhuma vírgula, nenhuma pontuação, em nada. Cara, isso é lindo. Isso mostra como Deus preserva a sua escritura. Eu concordo contigo sobre as traduções. Eu sou um cara que eu sou bem criterioso, né? Hoje eu uso 3 traduções que eu confio mais que as outras. As parafraseadas, as paráfrases, né? Eu não gosto também, concordo com o Fabrício. Não consigo, não, sabe? O ouvido está treinado, né, Fabrício? O ouvido está treinado, a gente acaba que a gente não. A gente entende que tem uma inclinação ali, ou de uma linha teológica, ou de uma ideologia, alguma coisa, então não é legal o que estão fazendo. Isso está escrito em Apocalipse, né? Ai daqueles que acrescentarem ou retirarem, né? Será acrescentado ou será retirado deles no seu galardão e nos seus flagelos. Imagina, cara. Ele está falando sobre a escritura ali. Isaías vai dizer também alguma coisa do gênero. Daniel vai também deixar claro, olha, não mexam naquilo que Deus já entregou. Então, dessa forma, a utilidade, né, do que a gente conhece como revelação, como inspiração, ela já está encerrada. Nós não temos mais revelação porque Deus já nos deu, de Gênesis Apocalipse, toda a Escritura. Isso aqui é todo o conselho de Deus que Paulo vai falar em Atos. Lembra quando ele vai lavar as mãos? Olha, eu vou lavar as mãos porque eu já entreguei para vocês todo o conselho de Deus. Quando vinham os lobos vorazes, ó, eu já fui, já fiz minha parte. Eu alertei vocês. Fiquem firmes nos fundamentos, na sã doutrina dos apóstolos, de Cristo. Olha a humildade de Paulo, ele fala em terceira pessoa, né? Ele nem se inclui, né? Depois ele, em Coríntios, ele cria coragem, ele diz, conforme eu entreguei, né? O evangelho é esse. Cristo morto, segundo as Escrituras, sepultado ao terceiro dia, ressuscitado, segundo as Escrituras. Daí ele começa, né? Eu notifico isso, quer dizer, ele chama para si o apostolado, né? Então, dessa forma, a gente vai falar agora bem rapidinho sobre iluminação, porque iluminação é no tempo atual, a gente precisa se situar sobre isso. A gente também, falando de inspiração, a gente não pode colocar mais anexos à Bíblia. Então, não tem mais inspiração, meus irmãos. Tem alguma inspiração divina, divinamente inspirado, como diz as Escrituras? Não. O colégio apostólico, assim como o colegiado dos profetas, existem apóstolos e profetas, eu sei que é uma discussão grande aí, é por isso que eu não acredito. Eu não acredito, para mim, apóstolo bom, profeta bom, é profeta morto, bíblico. Apóstolo morto, bíblico. Porque foi eles que viram Jesus, que tocaram em Jesus. É isso que a Bíblia ensina. E os documentos da igreja também ensinam isso. Por isso que eu vejo que hoje tem falsos profetas e falsos apóstolos, infelizmente. Não me sinto à vontade para falar sobre isso, porque não creio nisso.
né? E aonde a Bíblia não tem voz, não tenhamos nós ouvidos. A gente não pode fazer teologia aonde a Bíblia não tem autoridade, aonde ela não é pano de fundo. Por favor. Não quer dizer que não tenha voz, vou me antecipar a ti. A voz profética está ok. E o Não, apostolado funcional também está ok. O não. ministério É pode. só para alinhar, porque, como você mesmo disse, né? O que a Bíblia não fala, eu me calo, né? Mas, ao mesmo tempo que você colocou que não existe apóstolo e profeta, a própria Bíblia fala em Efésios, né, 4, que Jesus deu uns para profetas, uns para mestres, que no seu caso, pastores no seu caso, apóstolos e evangelistas. Óbvio que existe a vocação profética e não a vida lá dos O apóstolos e profeta, né? O profeta. profeta Isaías. É nesse sentido, tá? Só para ficar alinhado, estou fazendo um Não, pouquinho. claro. Ele acabou de falar aqui. O que a Bíblia não fala, o Micalo falou que não acredita em apóstolo e profeta, mas a Bíblia fala em apóstolo e profeta. Então, só Sim. para alinhar. Aí só, mas aí a gente precisa entender que ali o original de Efésios 4 são homens dons. Uhum, Só que isso é um tempo passado. Então, quando Deus, lá nos primórdios da igreja primitiva, uhum, a gente pode dizer que João, sim ou não? João foi o último apóstolo ou não? Sim. João, que morreu de morte natural na ilha de Patmos e tal, ele foi o último apóstolo. Depois de João não tem mais apóstolos. O que tem é o apostolado, que é uma função, é diferente. O cargo, esse homem dom não existe mais. O colegiado de apóstolos, encerrado. O colegiado de profetas, encerrado. Porque em nome disso, hoje nós temos falsos profetas e falsos apóstolos, e já inventaram até uma extra Bíblia aí, pai apóstolos, uhum. mãe apóstolos, quer dizer, para te ver como a coisa está escambando. Não, não, isso sim, a Isso Bíblia também fala dos falsos profetas na época dos profetas. A Bíblia já fala disso antes mesmo de existir. exatamente. Então a gente vê que tem aqui digamos assim, um entendimento que Efésios 4 seria para o tempo de hoje. Efésios 4 é a garantia da sã doutrina para a igreja, que nós teríamos uma igreja não manca, uma igreja com todos os dons e ministérios, uma igreja com todas as vocações, mas no colegiado desses homens dons, não. Entendeu? Nesse aspecto, não. Jesus, inclusive, vai dizer que João Batista é o último profeta. Eu não vou continuar a falar de Jesus. Se alguém quiser ir, beleza, eu não vou. O último profeta que Jesus fala é João Batista. Então, aí entra uma outra controvérsia. Entra outra controvérsia. Ele fala que nascido de mulher é o maior, não fala que ele é o último profeta. Tanto é que Paulo recebe a profecia de Ágabo, que era um profeta no meio dos apóstolos, que fala sobre a própria morte de Paulo. O Ágabo profetiza a fome que ia ter na época. Sim, mas aí nós estamos falando do tempo vigente. Nós estamos falando do primeiro século. Nós estamos falando no tempo de Jesus. Não, No mas Ágabo foi momento. depois. Hã? Mas Ágabo foi depois de Jesus Jesus. já tinha morto. Não, Jesus estava Não. morto, mas é o primeiro século, né? Estava quentinho ainda os escritos. Não tinha nem terminado ainda de escrever. Pedro recém estava lendo as primeiras cartas de Paulo. Paulo nem tinha terminado de escrever as cartas ainda, das 13. Estamos falando do tempo presente, né, Fabrício? Nós estamos em 2023, irmão. Nós não estamos no primeiro século. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Quando Então, Jesus. colegiados já se encerraram. Não, tudo bem, Essa mas é que questão, a os questão é. homens dons, eles vão vir de novo, Elias e Moisés. Moisés foi o primeiro profeta da Bíblia. Elias e Moisés, eles vão estar como as duas testemunhas. A gente pode entender que sim. Eu creio que vai ser Não, Elias e Moisés que vão estar aqui no. não é refutando o que você está dizendo, não. Calma, Não, não, fica sim. tranquilo. É que, como você disse que Jesus disse que João Batista era o último profeta, o que foi escrito por Lucas através de Paulo foi depois de Jesus ter dito isso. Só que os caras colocam esse Ágabo como um profeta. É É, nesse sentido que a eu quis gente teria que dizer. saber a idade dele. Daqui a pouco ele era mais velho que. Porque tem. Quer ver, Não, ó? mas ele estava com. É isso que eu quero dizer. Ele estava na época de Paulo. Paulo é pós-Jesus. Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha dito tudo o que ele tinha dito. É isso que eu estou dizendo. Aí Paulo vem, fica 10 anos na Arábia ali, tal, 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 tal. E no Sim, meio mas do mistério O dele. Jesus morreu, o Jesus como homem, 100% homem,
Ele morreu com 33 anos, é muito novo. Certo. Paulo era novinho também. Então, na verdade, se nós localizar o tempo na história do primeiro Hum, século e os escritos do Novo Testamento, hum. entendeu? Paulo conheceu todos os apóstolos. Você quer dizer, então, que esse Ágabo era mais velho que o João Batista? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu não sei a idade dele. Ah, Então, pode ser sim uma questão. Nós estamos falando do tempo de Jesus. tá. Entendi. Não é atemporal. O Uhum. entendimento aqui é temporal. O primeiro século, ali, quando foi escrito as cartas e tal, né, ele até não é citado, talvez na teologia, ele pode ser citado como muitos outros. Não sei se é a relevância dele, ou não sei. Realmente eu não tenho como te falar isso agora. Não, tudo Agora, bem. como iluminação, eu queria usar uma fala de Paulo para nós entrar no assunto, já ir concluindo, né? Sim. Iluminação, eu queria que a gente abrisse em 1 Coríntios 2:12, bem rapidinho aqui, ó, que é um texto clássico para nós falar sobre a iluminação, né? A gente veio falando aqui que é o que está vigente. O que nós temos hoje? A gente não tem mais revelação, a gente não tem mais inspiração, porque a gente não pode mais acrescentar nada, né? Mas aqui em 1 Coríntios 2:12 diz assim, ó, eu vou ler a partir do versículo 9, que é um versículo muito conhecido de todo mundo, para contextualizar a galera. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, né? Nem jamais penetrou em coração humano, né? Tem uma versão que diz assim, né? São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Que frase linda, né, cara? A gente não fala com sabedoria humana, versículo 13, mas com as palavras que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais e deixando de lado as carnais. Meu Deus, precisa explicar isso ou não? Eu acho que não, né? Quem quiser, anota aí, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 13, eu li aqui. Depois vai dizer ali, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, de Deus. Lê todo o capítulo que é melhor. Contextualiza, mas a gente não fala segundo nossa autoridade. Eu não falo como um teólogo, eu não prego teologia como um comentarista bíblico, como um tradutor bíblico, como um professor de seminário. Eu não falo com a autoridade de pastor, simplesmente. Não, meus irmãos. Eu falo com a autoridade das Escrituras. Eu sou um mensageiro, mas o compromisso de quem me entregou a mensagem é com a sua mensagem, não comigo. Eu costumo dizer isso. O compromisso de Deus não é com o pregador. Vou repetir. O compromisso de Deus não é com o pregador. O compromisso de Deus é com a sua mensagem, que é maior que o pregador. A Que é a sua mensagem, palavra. a mensagem não está atrelada ao mensageiro. Não está. Deus usou uma mula. Duas, Duas. três. Três. E Jesus falou que podia usar as pedras. Nossa. Então, assim, nós somos os carteiros. Olha que legal. A gente entrega uma carta fechada. E a pessoa abre, e ali está a mensagem. Então, nesse quesito, nós pregadores do Evangelho, a gente precisa saber que é apesar de nós. Somos garçons, né? Se a... Garçons, Garçons, garçons. garçons. Garçons, garçons. É, Eu sou um garçom, você é um garçom. Pronto, tá bom? ótimo. Se a comida não tiver boa, reclama com o cozinheiro.
Muito bom. né? Eu estou É, entregando a comida. Ah, tá agora sem sal, tá sem sal. Peraí, eu vou chamar o cozinheiro. Ô, fulano, vem cá um pouquinho. A mesa número 5 tá dizendo que a comida tá com muito sal. o, o Fabrício acabou de dar uma das máximas do pregador agora, porque o pregador que expõe as escrituras, ele faz assim, ele vem, expõe as escrituras, ele entrega a mensagem. Tem uma hora da pregação que é isso aqui, ó. Nem enxerga mais a cara dele, só enxerga a mensagem, porque isso é para acontecer que se a pessoa tiver algum problema, é com Deus, com a palavra, não é mais contigo, não é pessoal. Se ela se sentir contrariada, confrontada, é a palavra confrontando, tal. E aqui eu quis mostrar para vocês sobre essa questão da iluminação também. Eu vou aqui, ó, Efésios, bem rapidinho aqui, Fabrício. Sim. Capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó. Olha que tremendo isso aqui. Tendo, Efésios capítulo 1, versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos está em Cristo, né? Olha só, quem que fez isso? O 17 diz isso, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Versículo 17, para iluminar os olhos do nosso coração, o nosso entendimento. No hebraísmo, a palavra coração significa o ser, é o teu ser, é a tua composição. Então, o Espírito Santo, Paulo vai dizer isso, ele vai se encarregar de iluminar os olhos do nosso coração, do nosso ser, o nosso entendimento sobre as riquezas do conhecimento e da revelação de Deus, amém, irmãos? É nesse aspecto. Esse é o nosso tempo, é a nossa era. Então, nós não temos mais revelação, porque nós já recebemos toda a revelação, está aqui registrada, escrita. Nós não temos mais inspiração, porque eu tenho aqui um livro, ó, eu não posso agregar, não posso, isso seria uma blasfêmia contra as Escrituras, contra o Espírito Santo, porque foi ele que ortogou, que inspirou, que entregou as Escrituras a nós. Mas eu posso ter inspiração porque o Espírito Santo que vive em mim e governa a minha vida. Vou dar um exemplo aqui. Somente o Espírito Santo pode iluminar os olhos do coração. O eunuco, quando o Espírito Santo leva Filipe até o eunuco, tem uma pedagogia aqui. Se nós perguntar por o texto, o que diz lá no texto? Entendes o que lês? É a pergunta de Filipe, inspirado pelo Espírito Santo. Ele olha para o eunuco, o que está lendo? O profeta Isaías. Tu está entendendo? O profeta Isaías olha para... Olha o discipulado aí, ó, bíblico. Olha para ele. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu vou só concluir aqui rapidinho, Fabrício. Toda vez que um incrédulo pega uma Bíblia, precisa ter um discípulo do lado, um filho de Deus do lado.